Jesus ama os seres humanos e toma todas as providências para que a pessoa comprada por seu sangue tenha um novo nascimento, uma nova vida derivada de sua própria vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, verso 12. Os que creem em Cristo derivam seus motivos e a textura de seu caráter daquele em quem creem. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, isso está escrito no livro Filhos e Filhas de Deus. É uma meditação matinal do dia 19 de outubro. E nós vemos aqui que aqueles que creem em Cristo, eles têm a vida eterna, e eles derivam os seus motivos e também o seu caráter daquele em que eles creem. Ou seja, eles derivam a sua vida, os seus motivos e o seu caráter do próprio Cristo Jesus. Agora nós vamos ler um outro texto que está na meditação matinal A Fé pela Qual Eu Vivo, do dia 30 de junho, e diz o seguinte para nós: Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Em Cristo há a vida original, não emprestada, não derivada. Quem tem o Filho tem a vida. 1 João capítulo 5, verso 12. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. João capítulo 11, versos 25 e 26. Para o crente, a morte não é senão de pouca importância. Cristo fala dela como se fosse de pouco valor. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, nunca provará a morte, disse Jesus em João capítulo 8, versos 51 e 52. Para o cristão, a morte não é mais que um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Colossenses capítulo 3, verso 4. Cristo se tornou uma mesma carne conosco, a fim de que pudéssemos nos tornar um espírito com ele. É em virtude dessa união que ressurgiremos do sepulcro, não somente como manifestação do poder de Cristo, mas porque, mediante a fé, sua vida se tornou nossa. Os que veem a Cristo em seu verdadeiro caráter e o recebem no coração têm vida eterna. É por meio do Espírito que Cristo habita em nós, e o Espírito de Deus, recebido no coração pela fé, é o princípio da vida eterna. Vejam só, ela fala aqui que é por meio do Espírito, o Espírito Santo, que Cristo habita em nós, e o Espírito de Deus, recebido no coração pela fé, é o princípio da vida eterna. Meu querido irmão, minha querida irmã, o meu desejo é que nós possamos receber o Espírito Santo hoje em nossos corações. Para isso nós precisamos precisamos pedir a Deus que nos conceda a presença do Espírito em nós. Bom, e agora nós vamos ler o último texto de hoje, que também está numa meditação matinal, que se chama A Maravilhosa Graça de Deus, do dia 5 de abril, e diz o seguinte para nós: Ninguém menos santo do que o unigênito do Pai poderia ter oferecido um sacrifício que fosse eficaz para purificar a todos, mesmo os mais pecadores e degradados, os que aceitam o Salvador como sua expiação e se tornam obedientes à lei do céu. Nada menos poderia ter restaurado o homem ao favor de Deus. Cristo deu a vida a fim de tornar possível a restauração do ser humano à imagem de Deus. É o poder de sua oração que une os homens na obediência à verdade. Para o coração que foi purificado, tudo está mudado. A transformação do caráter é o testemunho para o mundo de que Cristo habita no ser.
O Espírito de Deus produz nova vida na alma, levando os pensamentos e desejos à obediência e à vontade de Cristo. E o homem interior é renovado segundo a imagem de Deus. Homens e mulheres, fracos e falíveis, mostram ao mundo que o poder remidor da graça faz com que o caráter falho se desenvolva em simetria e abundante fruto. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, então, que essa graça, que esse poder, que essa transformação aconteçam na minha e na sua vida. Amém? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.